Olá a todas, todos e todos. É um prazer recebê-los novamente no nossa ancestralidade, na nossa casa, que é o projeto Adziri Yango. Antes de mais nada, eu vos recomendo que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para receberem todas as notificações do canal e ficarem por dentro daquilo que está acontecendo, das nossas incocolas, dos nossos bate-papos. Compartilhem, comentem, para a gente ter relevância e fugir, né, dessa escravização dos algoritmos nas redes sociais, que não faz com que as redes negras tenham muito acesso, ou redes de negros tenham muito acesso. Mas, sem mais delongas, eu tenho o prazer de receber aqui a amiga e irmã Adélia Azevedo, que eu vou fazer uma colinha por conta da biografia extensa. Ela vai falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco, mas vamos lá. A mulher negra, feminista, idosa, filha de Luiz Bernardino dos Santos e Maria das Dores Azevedo dos Santos, irmã de Wilson Azevedo dos Santos, neta de mulheres negras e sábias, Lucrécia Bernardino dos Santos e Joana Nunes da Conceição, professora, pedagoga, formação em arte-terapia analítica, pós-graduação em História de África, ativista no movimento feminista negro, com bons serviços institucionais prestados à educação e à cultura brasileira, e vamos falar sobre eles daqui a pouco, com um flerte nas artes e culturas, trabalhando a arte e terapia analítica afrocentrada, com a perspectiva e abordagem afrocentrada, preocupada com a saúde mental da população preta, batizada no Batuque do Axé e também no Batuque do Samba. Eu acho que essa breve resumo dessa biografia já diz muito. Tudo. E eu agradeço imensamente, Adélia, a sua presença aqui, a nossa encocola, né? A nossa conversa, nosso bate-papo. E eu vou passar a palavra para você falar um pouco mais dessa Adélia Azevedo, que está aqui diante de nós e que nos dá o prazer de conversar conosco agora. Mais uma vez, obrigado, ADUP, e agora a palavra é sua. Boa tarde, eu é que agradeço estar aqui, né? A bênção para os mais velhos, a bênção para os mais novos, e muito feliz de estar diante de você, diante do seu programa, e assim, agradecida, né, pelo convite. A biografia não é o mais importante, né? É porque a sociedade diz que você faz isso, você faz aquilo outro. O mais importante é a nossa essência enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? E toda a nossa trajetória ancestral. Isso, para mim, é que é o mais importante. Muito obrigada. Eu que agradeço, e agradeço também a ancestralidade do dia, os senhores do dia, faço a minha reverência aos senhores do dia, a bênção aos mais velhos também, e com certeza, mas eu acho que a parte mais importante do resumo da biografia que eu li de você era de quem você é filho, de quem você é neta, essa negritude, essa ancestralidade que lhe ocupa, que lhe habita, vamos dizer assim. E é raro, não é, Adélia, essa noção de você conhecer toda a sua árvore genealógica, conhecer parte dela. Na nossa população negra é uma coisa rara, então, e quando acontece, tem que ser exaltada mesmo. Mas, Adélia, eu faço uma pergunta sempre aqui nas nossas conversas, com todas as convidadas, os convidados que vêm aqui, que é uma pergunta que vai se repetir sempre, mas que tem uma ampla rede de respostas que são riquíssimas e que só elas dariam um estudo antropológico maravilhoso, um compêndio, eu diria. Mas, Adélia, eu perguntaria a você, o que é que, Adélia, você faz com a sua negritude? Olha, excelente pergunta, e é algo que eu venho assim, acho que sempre, mas à medida que a gente vai envelhecendo, essa responsabilidade aumenta, né? E até porque, abrindo parênteses, eu não tenho nenhum problema com a minha velhice, muito pelo contrário, né? Eu a recebi muito bem, a trato muito bem, porque é uma das partes importantes, né, do meu caminhar. Fui criança, fui jovem, fui numa fase madura e hoje eu sou velha.
né? E eu gosto muito da palavra velha. O idoso também é uma coisa mais embranquecida. Para nós negros é o velho, até porque o velho tem um valor enorme, né? No nosso seio, na nossa comunidade. Bom, repete novamente a pergunta, desculpe que eu me perdi aqui. O que é que você faz com a sua negritude? O que eu faço com a minha negritude? Olha, eu não conheço toda a minha história genealógica, né? Mas eu tive a felicidade, né, de ser criada por pai e mãe, coisa que, de repente, na minha geração, já era um grande problema de muita mãe solteira, né, etc. e tal. Hoje, mãe solo, né? Não, eu tive pai dentro de casa, entende? Até o tempo foi permitido que ele convivesse conosco, logo quando faleceu, né? E com mãe também. E meu pai, a minha mãe, ela era negra, ela sabia que ela era negra. Ela é filha de negra e filho de negra, pai e mãe negros. Agora, o meu pai é que tinha assim, uma consciência muito grande da negritude dele. E que ele passou isso para os filhos, soube passar muito bem. Viveu muito pouco tempo conosco, tanto pai e mãe morreram muito cedo, morreram na faixa de 50 e poucos anos, mas o tempo que eles estiveram conosco, eles foram assim, muito cuidadosos, né? Em dar uma educação, em formar valores, né? O que era importante para eles, eles passaram para nós. E o meu pai, eu não sei essa história com detalhes, porque a família do meu pai, eu só conheci duas tias e um tio, né? Não conheci minha avó, né? E meu pai, eu acho que ele foi assim um grande aventureiro. E é uma aventura que ele nunca quis contar para os filhos. E uma pena que ele morreu cedo, né? Então, na minha época, eu também não tinha grandes amadurecimentos na minha militância negra, até para investigar mais, né? Eu sei que ele era natural de Minas Gerais, e que saiu de Minas e que saiu de casa e foi andar pelo mundo. E para nos Estados Unidos. Olha, logo aonde, hein? Estados Unidos, na década ele é de 1917, de 14, né? Se fosse civil já teria feito o centenário há algum tempo. E ele para nos Estados Unidos e conviveu nos Estados Unidos num período, né, de grande confusão, se ainda hoje os Estados Unidos é um país altamente racista, eu imagino na década de 20, né, de ter, como é que 30, como é que não seria, né? E foi por lá que eu acho que ele confirmou, né, a negritude dele, né, e os valores, né, a importância dos valores negros para ele, né? Eu me lembro que ele dizia assim para nós, eu só tinha um irmão que já é falecido também. Ele dizia para nós, olha, para mim será uma tristeza muito grande se vocês casarem com homem ou com mulher branca. E na época a gente não entendia muito, né? Quando eu cheguei no movimento negro na década de 70, que eu ouvia coisa desse sentido, eu disse, já entendi, o papai já tinha morrido. Então eu não podia fazer a pergunta que eu queria a ele, né? E assim aquilo eu fui gravando, né? Gravando, e eu acho que meu irmão também, porque nós dois não tivemos relacionamentos fora da nossa etnia, né? Meu irmão faleceu também muito cedo, não deixou filhos, né? Mas deixou uma mulher preta, né? Casou com uma mulher preta, claro que deve ter tido lá, né, que se diz, os biscates dele fora do casamento, né? Até porque era um homem muito bonito, dançava, tinha uns atributos que é importante para a branquitude, dançava muito bem, era do samba, né? Mas ele não casou com mulher branca. Eu nunca tive relações com homem branco, tenho muitos amigos brancos, e talvez tivesse muito mais facilidade para ter me relacionado com homens brancos, porque a minha faixa etária, a minha juventude, eu convivi muito mais com brancos do que com negros. Era o caso da escola, né? Era um pingo de crianças negras dentro da sala de aula, uma maioria branca, né? Quando fui fazer o antigo ginásio, que hoje é o ensino médio, a mesmíssima coisa, né? Nós nos reunimos até hoje, eu olho, nós somos os pontinhos negros, né? No nosso grupão já de idosos, né? Que convivemos na nossa adolescência dentro do Colégio Municipal Visconde de Cairu. Mas isso não saía da minha cabeça e eu também comecei a criar, né, os meus valores diante dessa negritude. Na década de 70, final de 70, eu me aproximo do movimento negro, não para ser negra, como muita gente vai e se descobre negra no interior do movimento. Eu já sabia que eu era negra, eu já sabia quais os valores mais importantes para nós, para mim, para minha família, para minha comunidade, né? o que eu gostaria que as pessoas fizessem, mas sim para estar no meio de outros negros e conhecer essa grande história
né, que os livros não contam, né? E aí eu comecei a perceber, né, que o meu caminho tinha que ser aquele, porque era ali. Eu a vejo assim, muito como uma missão. O meu trabalho dentro do movimento negro, do movimento social, eu acho que quando a gente faz lá aqueles pedidos, né, aquele trato, quando vai encarnar, eu acho que o meu trato foi esse. Não lembro, também não quero lembrar, tento fazer na medida do que eu posso. Então, desde que eu entendo assim, a minha consciência étnico-racial para trabalhar, é somente me dedicando, entende? Eu colocando o meu conhecimento, principalmente, o meu conhecimento eu coloco sempre ao serviço da comunidade negra. Eu sou professora, no primeiro momento, professora primária, sempre trabalhei com crianças, né? E depois mais ainda com comunidades carentes, né? Hoje é chamadas favelas, e foi, de repente, assim, a minha escolha, trabalhar com esta clientela, né? E sempre fazendo o quê? Mostrando para eles que eles podiam ser professor também, se eles quisessem. Eu era o modelo para eles, né? Então, eu me colocava como modelo, fazia questão de sempre muito bem arrumada, bonita, né? Penteada, um penteado diferente, e era para eu ser o modelo. Eu sabia que eu tinha que ser como eu era modelo na minha família, né? Eu queria ser para os meus alunos também, até porque eu passei a conhecer a realidade deles. E fui muito feliz, sabe? Porque eu, graças a Deus, eu acho que eu ajudei a formar pessoas íntegras, honestas. Alguns seguiram na vida, tem gente aí que já fez pós-doutorado, outros não, mas são pessoas que são trabalhadoras, são os negros e os não negros, pessoas assim conscientes do seu valor dentro da sociedade brasileira. Então, eu me coloco sempre como, digamos assim, um farol. Se está certo, se está errado, é o que eu posso fazer, né? Quer dizer, passei pela educação, foi assim, tive alguns cargos na máquina, como gestora pública no estado, no município, a mesmíssima coisa, porque aí o leque já era maior. Fui diretora de escola, como diretora de escola, então nem se fala, né, o que se conseguiu fazer dentro da Escola Municipal Barão de Macaúbas, e hoje o meu universo é a arte-terapia, né? A arte-terapia é um espaço branco, até porque eu sou analítica, o Jung é branco, né? Então, o meu pensador é branco, né? Mas eu não desdigo nem uma só palavra dele, né? Sei que ele esteve na África, até já fiz algumas pesquisas, ele passou pela África por 2 vezes em momentos diferentes, ainda não me deparei com os escritos dele, não sei se ele escreveu alguma coisa dessas viagens, mas eu sei, assim, narrações de pessoas que estavam próximas e que escreveram. Sei sim. O inconsciente coletivo, que o Jung coloca, né, como fundamental, é aquilo que eu já sabia há muito tempo, né, que é a memória coletiva. Então, eu acho que ele aprendeu isso lá junto com a negrada, e que eu, como negra, e negra, que comecei muito cedo a querer buscar a minha consciência, o meu discurso durante muitos anos, quando estava na educação, era memória coletiva. Quando eu chego na década, nos anos 2000, dentro da psicologia, que eu escuto com a inconsciente coletiva, eu digo, eu já sabia disso. E aí é onde eu começo a fazer, né, a minha trançagem, né, do Jung com a questão negra, né? Então, eu sou uma arte-terapeuta que trabalha exclusivamente dentro de um olhar negro, né? Na cosmovisão de um mundo negro, né? Recentemente defendi o meu TCC, que foi com essa temática, né? É uma pena que a gente tem um número bom, já temos um número bom de profissionais negros, mas eu acho que as pessoas não estão ainda muito preocupadas com isso, não. Os negros não estão preocupados, né? Os meus companheiros da arte-terapia, que não são negros, não vai ter essa preocupação, porque aí entra naquele problema, né? Que o Jung já resolve. Olha aqui, né? E que resolve mesmo, entende? Mas tem alguma coisa a mais, né? Quando eu pego uma cliente, como eu tive, né, há 2 anos atrás, que tentou suicídio por 2 vezes, eu não posso ver, entende, esse caminho dela como uma coisa assim, né, de que não fosse normal, mas é porque tinha que acontecer. Não, eu aí já pego a questão de quê? Da espiritualidade, porque o Jung me dá esse caminho, ele trabalha com a espiritualidade. Agora, eu aprofundo um pouco mais, eu vou numa espiritualidade negra, que você, melhor do que eu, que a gente vai precisar conversar muito sobre isso, detém esse conhecimento com profundidade, né? E aí a gente vai buscando, né, os porquês dessa tentativa de suicídio e de tantas outras coisas. Agora, é o meu mundo, a arte-terapia me contempla,
né? A psicologia analítica junguiana, eu concordo, estou muito feliz de ter encontrado, de estar trabalhando com ela. Agora, a minha abordagem, tem pessoas que fazem outras abordagens, né? A Gestalt, né? Agora, eu não poderia seguir outro caminho, porque a minha meta sempre é a questão negra. Algumas pessoas dizem que eu tenho mania de negro, mas eu sou negra, a minha mania tem que ser negra. Fantástica Não sei se eu fala. respondi a sua pergunta. Respondeu e até já fez uma ligação com a próxima questão, porque realmente você faz e faz muita coisa com a sua negritude, e a partir da sua negritude, de seu lugar. Eu acho a abordagem da arte-terapia analítica muito interessante. Esse afrocentrar que você faz também é muito interessante. Eu confesso que quando eu li Fanon, há um tempo atrás, e ele fez aquela crítica ao Freud, não é? Aquela crítica que é Sim, bem ele é pesada ao potente. Freud. É. E, de certa forma, alguns estudiosos dizem que, de certa forma, é uma crítica a toda a psicanálise, né? Nem, mesmo a psicanálise Sim. que ainda não tinha se desenvolvido. Eu acho que é de não dar conta do nosso aparato, vamos dizer, do nosso ori, né? Da nossa psique, Sim. não ter os elementos que são os elementos da interpretação dos sonhos de Freud, não são os elementos que caibam, ou que falem, ou que deem conta da nossa produção onírica, da nossa produção de sonhos, das nossas referenciais de sonhos, e etc. e tal. Então, eu ia fazer justamente a pergunta a partir da sua experiência, do seu trabalho, tanto quanto professora, como afroterapeuta, se você acha que a a arte terapeuta, desculpa, falei afroterapeuta, eu já fiz, eu já fiz uma junção de tudo. Eu gostei, hein? Afroterapeuta, até porque eu criei um neologismo agora. A arte, para você, na sua abordagem, na sua perspectiva, no seu modo de fazer, ela cura ou pode tratar, ou pode tentar curar a pessoa negra? Porque você falou da pessoa que tenta o suicídio, a pessoa negra, né, que tenta o suicídio. Uhum. As razões são... teve um estudo, Adélia, que eu vi recentemente, que é do próprio Ministério da Saúde, que remete a 2016, né, de 2012 a 2016, que enquanto o suicídio das pessoas brancas, não negras, estava decrescendo, o suicídio das pessoas negras estava aumentando. Ah, tá. A minha pergunta é se a arte cura, se a A arte arte trata cura. a pessoa negra, Olha, que tem medo de errar, eu vou te dizer que a arte cura. Ela não cura as feridas, digamos assim, da matéria. Ela não cura, mas ela cura a nossa alma. E é engraçado que, digamos, lá atrás, quando eu, professora, né, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu sempre acreditei na arte com as crianças. Né? Quer dizer que o meu trabalho, né, eu fui alfabetizadora durante muitos e muitos anos, e tinha uma facilidade, as pessoas não entendiam como é que eu alfabetizava tão rápido, já que na época era um bicho-papão ensinar a criança a ler e escrever. Mas é porque eu trabalhava muito com eles com a questão artística, mesmo não sabendo nada, eu não sabia desenhar um patinho. Mas eu inventava lá, não sei o quê, mas o problema, o mais importante, digamos assim, era a condução que eu dava na organização mental das crianças com a questão artística, com a questão da arte. Nem é artística, a da arte. E hoje a arte-terapia me diz o quê? Que você não precisa ser artista. A arte-terapia não valoriza a estética, ela não valoriza o feio ou o bonito. Para a arte-terapia, o importante que o Jung deixou para nós, né, é a questão da imagem. É você fazer uma imagem e você trabalhar com aquela imagem. Você chegar finalmente, o que aquela imagem está tentando te dizer. E a questão onírica, né, para o Freud foi um pouco complicado, um pouco difícil, mas que para o Jung isso é muito fácil, porque a base do trabalho do Jung é em cima dos sonhos. Ele se autotrabalhou durante muitos e muitos anos, né? Ele teve problemas particulares, né? E que ele trabalha com a questão do sonho.
E junto a essa questão do sonho, ele traz algo que eu gosto muito, que eu tenho o hábito de fazer diariamente que é a mandala, que é o círculo, né? A circularidade, né? Porque o círculo nos estabiliza emocionalmente, né? O círculo cura, né? Quando eu vejo um círculo, né? Só o círculo, ele não tem nada dentro dele, que o Jung chama com muita propriedade de círculo mágico. Por quê? Porque quando eu coloco uma imagem dentro daquele círculo, e eu não preciso estar preocupada de achar o centro dele, se eu quiser achar melhor ainda, né? Esse círculo, a imagem que eu coloco ali dentro, ela é uma imagem circular, que ela trabalha com a minha psique, né? Então, a arte realmente, dentro de uma visão junguiana, de uma visão analítica, ela cura, né? Ela não vai curar a doencinha que está aqui na matéria, mas ela vai ajudar a organizar internamente a psique, que vai curar a ferida que está no corpo externo. Perfeito, perfeito. Essa era justamente a ideia que eu tinha, porque quando você reduz, como fazia o Freud, a elementos, esses sonhos, né, elementos ligados à figura paterna, à figura materna, elementos isso, mas quando você reduz, não reduz, mas quando você traduz essa questão por símbolos, essa, essa, essa distinção faz toda a diferença. Toda a diferença. Na ideia de quando você vai interpretar um símbolo, é uma semiótica, não é? É, uma semiótica. Quando você o símbolo... Desculpe. Não, é quando você vai interpretar um princípio, você tem que ter um encadeamento muito mais hermenêutico, muito mais complexo, fechado, não é? Mas a semiótica do sonho do Jung eu acho interessante. Pode falar um pouco mais sobre ela. Porque o símbolo, né, ele é que te dá o caminho, né? Porque a gente pega, digamos, eu estou ultimamente... Voltou, é uma coisa que está voltando, né? Durante um grande período eu tinha um pássaro, ele me acompanhava, qualquer imagem que eu fizesse, virava de cima, de baixo, para cima, para baixo, para o lado, o pássaro estava lá presente. Poderia ter várias outras imagens, mas o pássaro estava ali dentro. Aí, claro, trabalhei isso durante muito tempo com a minha terapeuta, coisa e tal, com a arteterapeuta, e consegui chegar quem era esse pássaro, né? Que não era de A, de B, de C, era um pássaro meu, né? E que em muitos outros momentos, esse pássaro já tinha convivido comigo. Né? Eu morei numa casa em Inhaúma, eu sou cria de Inhaúma, que tinha um pé de saputi. E da janela, né, eu via o pé de saputi. E todos os dias tinha uma sabiá que ela vinha disputar comigo o saputi. Eu nunca conseguia comer o saputi porque ela chegava antes. Mas ela, antes de comer o saputi, só cantava, rodopiava, né? E eu acho que toda aquela mise-en-scène era para mim. Hoje eu tenho clareza que era, quando eu descubro, eu digo, gente, e aí você começa a buscar daqui, dali, da colar, pássaros também, que meu irmão vivia, entende? Com aquela coisa de adolescente, de garoto, de 10, 11 anos, 12, querer ter um passarinho, e minha mãe não queria o passarinho na gaiola, e aí eu ajudava a dar comida para o pássaro. Então, durante muito tempo, esse pássaro me acompanhou. E o pássaro, o que é? É o nosso psicopombo, né? Quer dizer, que é a nossa estabilidade interna, a nossa alma, né? E aí daí passou, o pássaro sumiu, coisa e tal, e aí chega a árvore. E eu volto novamente. Eu percebi o que é esse período agora, segundo momento da pandemia, a árvore retornou como uma simbologia minha. E que aí eu estou tentando descobrir, entende? Me redescobrir por que essa árvore volta num momento tão importante, tão delicado, não só para mim, para o mundo, né? Porque a pandemia não mexeu com uma pessoa, né? Ela mexeu com o planeta, né? O que essa árvore está tentando me dizer? Então, é a questão, entende, do arquétipo, né? Porque quando o Jung trabalha com a questão da simbologia, do símbolo, esse símbolo ele não vem vazio, ele vem cheio, que é o arquétipo. Né? Aí, por exemplo, eu estou vivendo o meu arquétipo, né, da velha sábia, né? Porque eu sou uma velha, sou uma idosa, né? E que o Jung coloca com muita propriedade quem é o idoso, né? A mulher e o homem. E muitas vezes eu digo, ainda estou longe, falta uma opção de coisa para eu acrescentar aqui para poder ficar mais próximo. Então, eu sempre digo para as pessoas, procura ter conhecimento, entende um pouco mais do Jung, se puder se aproximar do arte-terapeuta, melhor ainda,
porque o arte-terapeuta, a gente tem ferramentas que ajudam a pessoa a entender, né? A gente não analisa a imagem, mas entender a sua imagem. É uma das coisas muito importantes da arte-terapia, que não tem, como é que a gente pode dizer, interpretação profissional. Eu não interpreto nada do meu cliente. Se ele não me disser que é uma árvore, se ele disser que é um cavalo de cabeça para baixo, eu vou acreditar que é um cavalo de cabeça para baixo, embora eu esteja vendo uma árvore. Mas é o que ele está vendo, é o que ele se propôs, talvez, a fazer. Então, é muito nesse sentido que a mensagem do Jung, e que é perfeita. Eu não sei tudo, né? Estou aprendendo, porque é muito complexa, né? A psicologia analítica, mas eu procuro caminhar no caminho, fazer o caminho mais correto possível para eu ser uma profissional, digamos assim, não a melhor, mas uma profissional muito consciente do que eu apresento para o meu cliente. É bom você falar nos seus arquétipos, que aí eu me lembro dos meus, né? Eu tenho um arquétipo que frequenta meu sonho e também frequenta a parte do meu cotidiano, que interfere mesmo na minha própria onde eu escolho morar, onde eu escolho ficar, que é o mar. O mar está sempre presente. Eu acho que de 10 sonhos que eu venho a ter e me lembre deles, em 9 desses sonhos tem o mar, ou como um ator principal, vamos dizer assim, ou como um ator coadjuvante, quando ele aparece como cenário, quando ele aparece perto, no lugar. E eu acho interessante, porque se eu for analisar o mar enquanto um símbolo cheio, que é o arquétipo, eu tenho uma riqueza semiótica, porque eu gosto dessa expressão, que é ímpar. E quando eu afrocentro, que é o que você faz muito bem, aí sim eu tenho condições de fazer uma ponte entre eu e aquilo que nos interessa desde sempre, que é a nossa ancestralidade. Ancestralidade, isso aí. E o mar é o berço, né? O mar é o berço, o mar é o chão do solo de Iemanjá. E para nós negros, né? Porque é o mar que nos transportou, né? O transporte ancestral de lá para cá, ou na diáspora, né? Qualquer local diaspórico, foi o mar, né? Exatamente. E esse mar, Adélia, eu acho que ele sempre esteve presente. Desde a minha infância, sempre sonhei com os meus sonhos eram povoados pelo mar, dentro do mar, sobre o mar, navegando, nadando, seja lá de qualquer, afundando, me afogando, inclusive, no mar, mas sempre com o mar presente de uma forma direta ou indireta. Então, quando você falou de arquétipo, eu logo fiz associação para um arquétipo muito forte que há em mim, que é a questão do mar, que é um arquétipo que povoa muito também do sonho, do itinerário psíquico de muitas pessoas negras. Não é só muitas pessoas negras, sim. Não só sou eu. Mas eu acredito que também o pássaro também povoa muitos arquétipos de pessoas negras, as árvores também, porque esse contato com a natureza, é próprio nosso, não é? E tem o detalhe, né? Próprio nosso com a natureza, e a questão, mesmo as pessoas estando numa outra religiosidade, é a questão da religiosidade, né? Porque quem é um pássaro dentro da religiosidade, para nós, dentro da nossa religiosidade? Né? Quem é a árvore? O mar, então, nem se fala, né? Porque o mar é o caminho, né? Quer dizer, é o fundamental. Se não tivesse mar, eu não sei como é que nós chegaríamos aqui. E quantos ficaram no meio do caminho dentro deste mar? Né? Então, é a questão também da religiosidade. Por isso é que, às vezes, eu fico assim, um pouco confusa. Né? Eu nunca peguei. Gostaria até de pegar alguém para eu estar mais próximo, que a gente discutisse, trabalhasse em cima disso. Como é que deve ficar a cabeça do evangélico, da pessoa evangélica, né? Quando ele entra nessa... Porque ele deve entrar nessa dualidade. Todo mundo entra, né? Quer dizer, que é o mar. O que o mar representa para mim? Né? O mar, tá, para o negro, seja ele dentro da religião evangélica. Como é que ele vê isso? É uma boa pergunta. Eu não saberia te dizer a resposta. Pois é, a gente mais ou menos até tenta, né? Mas deve ter, porque você não joga na lata do lixo um pedaço seu.
Ele foi para a religião evangélica, né? Mas ele não foi, ele não trocou de roupa, não, né? A roupa principal continua sendo a mesma. É. Então, né, para mim, eu fico assim de longe analisando, né? Eu digo, gente, vai ter uma confusão danada na cabeça do indivíduo, né? Embora ele às vezes nem percebeu. Às vezes a pessoa nem percebe. Mas a gente que está de fora e que tem esse mínimo conhecimento, que é mínimo do mínimo, você começa a fazer, começa a conjunturar, né? Mas como é que a gente pode dizer? A escolha, e às vezes escolhas que atrapalham o andamento não só de uma pessoa, de um indivíduo, mas de uma coletividade, né? E eu ia até fazer essa pergunta, você me fez pensar nessa pergunta. Você já teve a oportunidade de receber uma pessoa negra convertida ao neopentecostalismo? Não, nunca trabalhei com criança. Pois é isso, eu gostaria até, entende? Não sei, talvez como eu sou assim, muito, muito sincera, né, com as pessoas, claro que eu não vou ficar direcionando, mas alguns caminhos eu gostaria de dar, entende? Não sei como é que seria a resposta, né? Talvez deixasse eu ficar falando sozinha. Aquele que a gente abandona a cadeira do analista, né? Provavelmente me deixariam falando sozinha. E agora me emenda na pergunta seguinte, Adélia, a arte e a arte-terapia de um modo particular, para você, afrocentra, ela tem essa capacidade de afrocentrar ou tem que ter um gatilho, vamos dizer assim, tem que ter alguma coisa que estimule? Não, eu acho que ela poderia afrocentrar muito mais, né? Se nós vivêssemos num país onde a arte negra fosse conhecida, né, e respeitada como arte, né, porque sempre coloca o quê? Como uma segunda categoria, não é o artista, por exemplo, a gente está vendo aí quantos bons artistas a gente tem, em todas as linguagens, escritores, nas artes cênicas, né? Mas acontece que a arte negra não tem esse patamar que a arte, como é que se diz, vinda da Grécia, né? Que é o berço que todo mundo, como é que se diz, endeusa, né? Endeusa, ela não tem a mesma questão. Agora, ela afrocentra sim, porque você pode fazer uma imagem que ela não tenha nada de negritude. Agora, eu, enquanto profissional, quando eu faço a solicitação, eu não vou direcionar, mas eu posso deixar alguma coisa engatilhada para o indivíduo perceber. Por exemplo, eu posso contar uma história negra e esperar qual vai ser a sua resposta com uma imagem. Pode não vir nada negro, tudo bem, não tem problema. Mas a gente pode ir colaborando, entende? Até o indivíduo começar ele mesmo a perceber. Eu trabalhei, foi 2019, né? Foi nesse mesmo grupo que tinha essa pessoa que tentou suicídio, e eram 6 mulheres. Eu gosto muito de trabalhar a arte-terapia com mulheres. Eu trabalhei com crianças e agora o meu foco de trabalho é mais com mulheres e mulheres negras. Eram 6 mulheres negras, faixa etárias diferentes e nível social também diferente. E aí eu apresentei a elas Carolina Maria de Jesus. Olha, eu nunca imaginei, e tinha mulheres assim, mulher de 60 anos, né? E tinha jovem de 20 e pouco, que apresentar Carolina Maria de Jesus, o texto do quarto de despejo, fosse fazer a revolução no set terapêutico que aconteceu. A gente não trabalhou um dia ou 2, não. Trabalhei assim, mais ou menos, umas 5 ou 6 sessões com Carolina Maria de Jesus, porque a Carolina Maria de Jesus nos obrigou, ou obrigou-as, né, a povoar, entende? Como é que a gente pode colocar? A história de vida delas. Porque eram mulheres todas, a maioria bem-sucedidas, entende? Mulheres que estão empregadas, duas eram muito bem empregadas, bem casadas, e que já não estavam mais, nem lembrando que um dia teve uma vida um pouco mais apertada. Mas o texto da Carolina trouxe para esse hoje, né? E para esse ontem dela. Gente, eu ouvi coisas assim impressionantes. Inclusive de uma mais velha, né, que tinha 67 anos, de que ela é miscigenada, o pai era negro, a mãe era branca, como era a relação na casa da avó dela com ela, né? Ela era assim a mais clarinha, né?
Como a avó, entende, a discriminava, porque ela era a mais clara dentro da família, então ela sofreu racismo. Então, tudo isso veio à tona, você está entendendo? E eu peguei um textozinho, né, digamos assim, o mais neutro dentro do texto da Carolina, né, da obra da Carolina, até para não influenciar. E brotou, mas brotou por quê? Porque o texto trabalhou com o inconsciente coletivo. Aí trouxe tudo que já estava guardado e que talvez não se souber, elas não soubessem nem como é que ia, como é falar a respeito, né? Então, a arte pode sim. Por isso é que eu acho que é você, que é um artista, né? Cada vez mais tem que divulgar, entende, essa arte, tem que falar, entende, quem são os artistas negros, qual é o papel da arte negra na sociedade brasileira, e a gente começar a quebrar alguns estereótipos que ainda acontecem até hoje, né? Adélia, essa ideia do inconsciente coletivo casou tão bem com a tua experiência com que tu falaste agora, que eu até estou vendo, revendo, né, a ideia do inconsciente coletivo de uma forma negra, que é uma coisa Sim, mas ele... que eu não tinha essa mas, experiência antes. Mas né? Até tem no meu livrinho aqui, eu escrevi, né? Está aqui. Fala mais dele depois. No meu capítulo está aqui. Né? Eu vejo, né, o inconsciente coletivo. Claro, eu fui pesquisar, porque eu tinha que fazer meu trabalho, né? É em cima do que o Jung, né? Que tem um textozinho do Jung na África, né? Como é que ele viu aquela. Eu escrevo, inclusive. Como é que deve ter sido para ele um nó na cabeça dele? Um homem branco, bem-sucedido, né? No meio daquela grada toda, numa língua e linguagem que ele não conhecia, mas que ele, tranquilamente, com a sensibilidade, ele entendeu tudo que eles diziam para ele. Né? E ele estava formando o quê? Os atributos dele. Né? Ele trabalhou com o que ele vai. Então, viajou só pela África, ele viajou pelo mundo todo. Né? E da África, ele trouxe, eu tenho quase que certeza, o inconsciente coletivo, é a memória coletiva. Porque se você tem essa, como é que a gente pode dizer, essa conceituação da memória coletiva. Quando você fala na memória coletiva e você vai buscar o inconsciente coletivo, é a mesma coisa. Né? E que isso está onde? Você que é o homem da filosofia, né? A cidadã da filosofia africana, né? Da oralidade. A memória coletiva é oralidade. Eu digo isso no meu capítulozinho lá também, com muita propriedade, sem medo de errar. Agora, a gente fica falando, as pessoas não querem acreditar, problema delas, né? Porque eu trabalho assim. Né? Enquanto, muito obrigada, porque a gente está tendo oportunidade num programa como o seu de estar aqui colocando isso, né? Porque eu tenho direito de, não de questionar o Jung, mas de achar, fazer a comparação, porque eu não estou diminuindo o papel, entende, do inconsciente coletivo. Não, muito pelo contrário. Eu estou colocando para a par, porque para nós negros, dentro da filosofia africana, a memória coletiva é muito importante. Talvez uma das mais importantes, um dos conceitos mais importantes. Porque é um conceito mais importante, porque reúne tanto a ancestralidade quanto um princípio, né, negro, sim, como reúne também a questão do griot, da pessoa, a figura do griot, da oralidade, outro conceito muito importante, e também o conceito do respeito, que é oriundo desses dois, né? O respeito pelo outro, o respeito pelo mais velho, o respeito pela... E a parte daquele conceito iorubá que eu gosto muito, que é do Iapelé, do Iarerê, que é o bom caráter. Eu acho que está tudo conectado. Eu gosto muito dessa conexão toda. Mas, Adélia, eu trouxe aqui, eu não sei se você está conseguindo ver, mas aqui do lado eu troquei a imagem, deixou de ser o logo do projeto e passou a ser uma escultura da Grada Quilomba. Maravilhosa Grada Quilomba, que se não me engano, eu não lembro o nome exato desse projeto dela, dessa estrutura. Mas aqui nós podemos ver a terra, nós podemos ver as velas como um sinal de espiritualidade, de religiosidade, e nós podemos ver também a própria construção e outras coisas aqui que são, se não me engano, são pedras que são colocadas. Deve ser. São colocadas assim como cravadas dentro dessa estrutura telúrica, nessa coisa de terra, e isso vai só dar força àquilo que você está dizendo
da memória coletiva negra, da questão da ligação forte da pessoa negra com seu chão, com sua história, com a sua memória, com as suas lembranças, mesmo que ela tenha sido interrompida, não é, pelo processo de escravização, mas é preciso que nós, pessoas negras, saibamos dizer para essas pessoas que nós não somos somente corpos acorrentados, que nós não somos somente corpos torturados, corpos violentados. Tivemos que ter, por conta de um processo bárbaro de colonização, de racismo, de violência racial e tudo mais. Mas só que nós tínhamos história antes, continuamos a ter história durante e vamos continuar a ter histórias depois. E outra coisa dela, nessa imagem que eu gosto de destacar, é que não dá para perceber, porque não dá para ver todos os lados, né? Mas também aquela ideia que você falou do círculo. Pode ver que as velas, sim, elas constroem um círculo. Está em semicírculo. Entre aspas, delimitam, né? Fazem a fronteira daquilo que está dentro, a terra, as pedras. Ou seja, a ideia de círculo é uma ideia muito, muito africana, em todos os aspectos. É uma ideia que remete a Exu, é uma ideia que remete ao Xumaré, é uma ideia que remete a movimento, é uma ideia que remete a tudo, remete a mais coisas, remete a muitas coisas. Mas o movimento circular, o movimento do próprio Sankofa, não é a questão do tempo, como aquele que o agora vai do passado, está no presente e perpassa o futuro. E vai buscar lá atrás. Né? Exatamente. Aí vem a professora Catiúcia, eu adoro essa frase dela, que é que o futuro é ancestral, não é? Mas que ela está correta. O futuro é ancestral. Inclusive, tem até um artista, um cantor aí, que tentou usurpar essa frase dela. Olha! Para variar, é tudo que nos fazem sempre, né? Sim. Pegam tudo que é nosso. Isso foi que tornou a Grécia o centro do conhecimento. Nós sabemos que o Antigo Egito... Só um parênteses. O próprio Jung, ele não trabalha, entende, com o Egito, ele trabalha com a Grécia. Exatamente. Que foi assim, a minha cabeça criou, entende? Quando eu comecei a fazer arte terapia de Puxim, isso não é nada grego. E tentei falar, fui cortada por professores, né? Acharam ruim comigo. Eu digo, melhor calar a boca. Ainda não posso ficar botando essas coisas para fora, não. Perfeita observação. Mas eu queria destacar essa imagem, André, porque é uma síntese daquilo que você falou. Porque uma das coisas que também é um arquétipo negro, vamos chamar essa expressão arquétipo negro, está aqui nessa imagem tem 3 ou 4 arquétipos aí. Tem o círculo, que eu falei, tem as próprias velas, tem a terra, tem as pedras. Uhum. São todos elementos... E o triângulo, né? Que é o 3, né? O triângulo. Isso, 1, 2, 3, o 3. Isso, exatamente. Olha só, mais uma. São 5 formas arquetípicas. É impressionante, sabe? Eu estava a ler um pouco sobre o mito de Osíris, né? Aquela questão de um deus que morre, que perde a vida, que vai para a terra, que renasce. Vai pegando os pedaços, ele renasce. Vai pegando os pedaços, reconstrói e volta esverdeado, né? A questão da vida da flora, né? Que tem a ver também com a terra negra do Egito, que é o próprio nome que se dava ao próprio Egito, né? É uma riqueza imensa e cheia de os mitos e as alegorias que você vê em Platão, por exemplo, a alegoria de caverna, a alegoria do rio, né? Que você se banha e esquece que a alma, quando volta, já está tudo lá no Egito antigo, já está tudo, não tem nada de novo, sabe? É uma coisa... A própria, digamos assim, as múmias, né? A conservação, né? A própria conservação das múmias, né? Quer dizer que como é que esse corpo pós-morte, né, era preparado, e que a gente sabe, né, que aqui na nossa sociedade, né, pelo menos eu pelo menos vi muito en passant, não tenho grandes lembranças, mas era, você talvez aí também em Pernambuco deve ter visto isso, ouvido falar, como após a morte era preparado o corpo, até porque as pessoas normalmente morriam em casa, né? Quer dizer que o velório era dentro de casa, né? Havia uma preparação desse corpo, né, antes de ser colocado no caixão, né? E que hoje, nem sei, né?
bota lá qualquer roupa, se quiser, porque nem vai ser cremado mesmo, né? Então não tem problema, né? E olha Então que passa pelas múmias, a e outra, preparação da múmia. exatamente. E outra coisa dele, a morte é um arquétipo para nós. Sim. Porque não significa aquilo que significa, por exemplo, para a cristandade, um cessar de existir. A morte para nós é como se fosse uma porta pela qual nós passamos e estamos em outro ambiente. Em ambiente, Por exemplo, a metáfora do Egito, na antiga cidade de Tebas, não é? Que é a cidade dos vivos fica do lado leste do rio Nilo e a cidade dos mortos fica do lado oeste. Para você passar de uma cidade dos vivos para dos mortos era atravessar o rio Nilo. Então, essa metáfora da passagem, não é? É uma passagem, a vida continua. A própria mumificação, o processo de conservar o corpo, de alimentar o corpo, estar periodicamente junto daquele corpo, não é? Aquela questão de não, eu vou enterrar alguém e só volto lá no dia 2 de novembro, que foi mencionado, que era o dia dos finados. Quando volta, né? Quando volta, essa ideia de visitar e estar com a pessoa, conviver com a pessoa, vai para o culto do Egungun também, que acontece muito aqui na... Que é fortíssimo, né? E muito forte na ilha, né, na Bahia, de Itaparica, exatamente. Eu acho que lá é o epicentro do culto, mas ele se espalha pelo Brasil todo, ele está na África ainda. Então, tudo aqui em isso... Jacarepaguá, não sei se tem ainda, mas eu moro em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, né? Tinha uma casa de axé, né? Meu Deus, como é que é? Não é o Egungun, não. Peraí, lá mas tem um nome, agora eu esqueci. Que era, inclusive, a liderança era o mestre Didi, né? E que eles trabalham aqui em Jacarepaguá. Né? Lá na Bahia, eu não sei hoje se ainda está como era antes, né? Porque quando o mestre Didi em vida, né? Aquele vídeo, né? O dia que eu assisti aquele vídeo pela primeira vez, eu fiquei assim, extasiada. Meu Deus! E eu tive o prazer de conhecer o mestre Didi e a esposa dele, né? No IPCN, que é uma entidade nossa, né? Movimento Negro aqui no Rio de Janeiro. E ele falando sobre esse culto de Egungun, né? Eu fiquei assim, sabe? Naquela noite, quando eu saí de lá, eu acho que eu cheguei em casa nem dormi, porque fiquei tão apavorada que foi quando eu assisti pela primeira vez o vídeo, né? Não, é potente demais. O surgimento do próprio Baba Egun, né? É potente, é muito potente. Fala em Yorubá, tudo. E daí também surgiu, eu assisti recentemente, Adélia, a um seminário sobre a Irmandade da Boa Morte, que também fica na Bahia. Eu conheço pouco da Irmandade, eu estou precisando buscar mais informações. Eu não tenho muito conhecimento, porque é o tipo de conhecimento que tem que ser prático. Você tem que ir lá, você tem que conviver, que experimentar, falar com as pessoas que pertencem, não é? Porque todo a nossa cultura, o nosso legado negro é prático, é de vivência, não é aquela coisa... E é muito na oralidade, né? Que eu não vou aprender nada ou quase nada se eu ficar lendo um livro, sabe? Eu tenho que falar com as pessoas, conversar, e não é essa conversa que nós estamos tendo agora, que é uma conversa propiciada pela tecnologia, né? E também potencializada também pela pandemia, né? Essa coisa de todo mundo ter que ficar em casa, todo mundo ter que ficar no seu quadrado, mas a nossa conversa... todo mundo. Mas a nossa conversa não dura 1 hora, não dura 1 hora e meia. Não. A nossa conversa dura tardes inteiras, emenda para a noite, vara pela madrugada. O cafezinho, depois sai o caldo. Jantar, Né? depois vai contar causa no lado de fora, faz um fogo se tiver frio. Sabe? A nossa conversa é ancestral, nossa conversa é de séculos, de milênios. Então, a nossa conversa não vai durar 1 hora, 1 hora e 20. Então, tudo é somente uma pincelada, um pedacinho, não é? Mas, e por falar nisso, nós já estamos chegando ao final da nossa conversa. Infelizmente, o tempo voa, não é? O tempo voa. Mas eu queria, antes de tudo, fazer uma última pergunta e depois passar para você emendar suas considerações finais, Adélia, que diante de tudo que nós falamos e exibimos, né, como essa imagem da Grada Quilomba, toda a questão da arte-terapia analítica afrocentrada que você faz,
Eu queria saber, você também, enquanto professora, que ainda e lhe dou os parabéns por isso, né? Porque amanhã é o Amanhã é dia dos Dia dos mestres, né, gente? professores. Amanhã, uma parte. Minha mãe, se fosse viva, faria 100 anos amanhã. Então, já lhe dou um parabéns duplamente, né? Um parabéns. Duplamente. É, Maria das Dores Azevedo dos Santos. Ancestro Maria das Dores Azevedo dos Santos. eu dou uma saudação ancestral a ela e a você eu dou os parabéns por ela e por você. Muito obrigada. Você merece seu parabéns por ela, pela sua mãe e por ela e por você que é onde ela habita, vamos dizer Ela assim. disse, tá aí. Então, mas a minha Muito pergunta, obrigada, muito obrigada. Axé, o que você, Adélia, espera diante de toda a sua experiência profissional, tanto como professora quanto enquanto arteterapeuta, do futuro negro? O que é que você acha que vai acontecer com as nossas próximas gerações, diante de tanto... A gente se esforça tanto, não é? Você se esforça de várias maneiras, eu tento me esforçar também de várias maneiras, que é para preservar, e tantos outros que vieram antes de nós, para preservar essas culturas que nós temos e que nós vivemos e que nós temos na pele, na memória, no ori. Mas o que é que você espera que as próximas gerações, diante de todos os atrapalhos e questões que temos hoje em dia, o racismo não acaba de jeito nenhum, Não. o que é que Ele nos você persegue. nos persegue, por mais que nós não temos, porque nós não temos que acabar com aquilo que nós não criamos, né? Quem tem que Sim, acabar com, quem tem que acabar com o a racismo somos branquitude é que tem nós, que dar conta entendeu? dele. É, isso aí. É. Eu tenho até uma frase do Mbembe, né? Achille Mbembe, que ele diz o seguinte: nós não temos responsabilidade por ter criado a pessoa negra. Nós nunca nos vimos como os negros. Nós nos vimos como pessoas. Quem criou Pessoas. a pessoa negra foram os brancos. Mas Foi o colonialismo, né? Eles é que têm que dar. e nós criamos a negritude, entendeu? É. Nós assumimos uma negritude a partir da criação deles próprios. Mas o que que tu esperas, Adélia, desse futuro dessas pessoas negras Olha, jovens? eu sou até muito suspeita para responder essa sua pergunta. Por quê? Eu faço parte, como vários outros companheiros, você também deve ter em sua parcela, de pessoas que lutaram a vida inteira durante um tempo enorme, né? Quer dizer, século passado, final do século passado todo, através de quê? De que essa juventude, que a juventude negra tivesse acesso às universidades, né? Tá aí as cotas, é a Lei 10.636. Eu tive o prazer, a felicidade de dizer que esses dois caminhos eu participei. Eu estive em quase todas as reuniões, eu dei palpite, eu disse que tinha que ser assim mesmo, que se precisava. E hoje, que eu vejo um número enorme de jovens, graças a Deus, ainda não é o que a gente quer, mas já está bem melhor, pelo menos da minha geração. Se contava quantos neguinhos tinha lá dentro da sala de aula. No primário já era assim, na faculdade, então, pior ainda, né? Mas eu tenho uma preocupação, porque não sei, outro dia mesmo eu estava conversando com um grupo de pessoas da minha geração, militantes, foi até quando na morte do Januário Garcia, que nos deixou assim muito precocemente. E aí a gente resolveu de fazer um grufinho, né, que é uma coisa negra, né, após sair da homenagem que a gente fez para ele, comprou um barco e tal. E aí eu dizia, olha, eu me sinto muito preocupada, porque eu acho que nós erramos. O erro não é nem deles, é nosso. Né? Não é do povo que foi à universidade. Não que seja errado ter entrado na universidade, não, a gente quer cada vez mais. Agora, só que essas pessoas estão se distanciando de tudo isso que nós conversamos aqui. Quer dizer, que o mais importante hoje é o título. Né? Quer dizer, que então, eu sou doutora, né? Tanto que a gente vê a corrida enorme para o mestrado e para o doutorado. Né? Eu me vejo hoje uma pessoa com 78 anos de idade, 77, hoje me diz bem que eu tenho 78, com 77 anos de idade, e que agora, entende, que eu acordei, que eu precisava escrever um livro, porque não tem nada, entende, do meu pensamento não está registrado, acho que ainda posso fazer um mestrado rapidinho, só para dizer que eu sou mestre, né? Porque mestre eu já provei na sala de aula durante muitos anos, mas a sociedade, para deixar para a sociedade, né? Em memória. Né? E hoje, não, o menino ainda nem terminou a graduação, já está pensando no mestrado. Né? E do mestrado ele está pensando no doutorado. É ruim? Não, não é ruim. Ruim é porque ele não pensa
como ele vai usar esse mestrado e como ele vai usar esse doutorado para que outros iguais a ele, entende, sigam o mesmo caminho, desde que queira. Então, isso para mim é uma preocupação muito grande. Ontem mesmo, um amigo, depois eu posso mandar para você, postou um vídeo de 2005, a gente na Cinelândia, aqui no Rio de Janeiro, que era o nosso reduto de fazer confusão, toda a questão política era na Cinelândia. E a gente botava embaixo do braço, né, nosso materialzinho de som, etc. e tal, e aportava lá da Cinelândia e fazia o nosso discurso. Se tivesse público ou não, o público era nós mesmos, mas a gente sabia que passava, o trabalhador passava por ali correndo, não sei o quê, a Central do Brasil, mesma coisa. E aí uma amiga fez essa contestação. Eu pensei, mas não escrevi. Ela foi mais ousada, escreveu, depois eu coloquei embaixo. Que bom que nós envelhecemos e estamos vendo. Vimos o ontem e estamos vendo o hoje. Então, para mim, é uma preocupação muito grande. Essa meninada não entra na favela. Se ele não mora na favela, ele não vai à favela. E quem mora na favela, que é doutor, também não faz nenhum trabalho na sua favela. Então, isso me incomoda muito, você está entendendo? Como é que eu estou vendo o futuro? Eu vejo um futuro de um Brasil negro com muitos e muitos mestres e doutores. Que bom. Agora, vejo um Brasil super negro dentro das comunidades periféricas, das comunidades faveladas, que estão sem norte, que ninguém vai lá dizer nada para eles. Pelo menos os doutores. Quem está dizendo é quem já está lá dentro da comunidade, entende? Que vai tentando fazer alguma coisa. Então, isso para mim é uma preocupação, sabe? Não é, digamos assim, que me entristeça, não, porque eu lutei para que esses jovens entrassem na universidade. Agora, eu acho que a gente esqueceu de dizer para eles que eles tinham que aprender e devolver. Que é o que Sankofa diz para a gente. Não tenha vergonha de olhar para trás, não, hein? Olhe para trás. Perfeito. Porque lá atrás é que está a minha essência. Porque a universidade não é o caminho deles. Tem muitos professores negros, eu conheço vários, aqui do Rio, a gente tem vários amigos que eram militantes conosco dentro das salas de reuniões e que hoje são professores dentro das universidades. Mas ainda não mandamos nas universidades. Ainda quem dá as cartas é a branquitude. Né? Então, isso é uma coisa que me preocupa. Agora, não sei como será que poderá ser solucionado. Nossa, eu agradeço muito, Adélia, a nossa conversa, a nossa encocola, né? Nosso bate-papo. Foi um prazer recebê-la, falar sobre nossas questões negras, nossos pensamentos passados, nossos pensamentos presentes, nossos pensamentos futuros. Foi uma riqueza imensa recebê-la aqui. As portas do Projeto Asile Yango estão abertas para você, sempre que você quiser voltar. E já faço um convite especial que no dia 12 de fevereiro do ano que vem, nós vamos estar completando um aninho, o primeiro ano. Parabéns! Então, você está convidado para trazer um pouco do seu trabalho nesse dia que vamos fazer um dia especial. Vai ser um dia especial, vou tentar fazer uma programação maior e nesse dia você está convidada também para participar. Vou tentar fazer umas mesas de conversa para a gente conversar, porque é assim que a gente vive desde sempre, né? Como eu digo, aqui, Adélia, não é uma sala, não é uma casa. O projeto Asile Yango é uma encruzilhada. A gente se encontra aqui. Eu estou aqui, você passa pela encruzilhada e se encontra, depois vai, segue o seu caminho, volta. Essa ideia de ir, vir, passar, e a nossa encruzilhada está aqui à disposição, está aqui aberta para uma conversa, e essa é a grande vantagem desse nosso projeto, porque é nosso, não é só meu. Essa inspiração é ancestral, é o que quer dizer esse nome, não é? Asile Yango é minha ancestralidade, que é uma expressão em Swahili, que eu achei pertinente demais. Quero agradecer sempre, e agradeço sempre a minha irmã Andréia por ter feito esse logo, não é? Essa coisa do fogo. Está muito bonito, muito bonito. Essa coisa do fogo que lembra muito a questão do ciclo que você falou. Lembra também uma questão do número 8, lembra também uma questão de Exu, a questão do fogo. E as cores, né? E as cores também são bem típicas, são bem... ficou lindo esse logo. Está muito bonito, muito bonito. E o que é mais bonito é como pessoas como você aqui abrilhantando e enegrecendo
esse nosso espaço e trazendo os nossos arquétipos, os nossos símbolos, os nossos signos. Muito obrigado, Adélia, por a participação. Repito, Eu que está agradeço. convidada para o dia 12. Quando quiser também pode voltar. Amigas, amigos e amigos que assistiram a essa e vão assistir a esta conversa, ela vai ficar gravada no nosso canal e sigam o nosso canal, as nossas redes virtuais, Projeto Azile Yango no YouTube, @aziliyango6, tudo junto, no Instagram, e @Projeto Azile Yango 6 no Facebook, a nossa página. Então, agradeço uma última vez para você e te passo as palavras finais agora. Olha, muito, 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 muito obrigada. Muito, não tenho, sabe, palavras. Estou assim, muito feliz que eu acho que eu conversei aqui, falei sobre coisas que eu nunca falei em outro espaço, em relação à arte-terapia. Eu acho que eu precisava disso, né? Então, obrigada por você comentar. E a gente falou o que precisava, porque é bom porque o programa está gravado, ele vai rodar. Eu, pelo menos, vou compartilhar onde eu vou ter meu interesse, tenho interesse, né? Então, para mim, enquanto uma profissional negra, dentro da arte-terapia, que a gente já colocou todo o perfil, não é um espaço negro, é um espaço branco, né? Agora, né, de pouco tempo para cá, é que nós negros estamos chegando e aí a gente percebe que ainda as pessoas não se sentem fortalecidos ou acham que não é necessário. Porque isso aconteceu com a psicologia, né? Os psicólogos negros demoraram, né, para poder abrir a boca e dizer queremos uma psicologia negra. E está aí hoje, eu até bebo, às vezes, na fonte deles, né? Porque tem coisas muito interessantes. Então, um grupo de psicólogos negros que estão assumindo uma psicologia negra, né? Porque nós somos diferentes. Não somos, digamos assim, diferentes em corpo e alma. Agora, a gente tem as nossas especificidades que precisam ser olhadas com todo carinho e atenção. O médico, quando vem nos examinar, ele tem que nos olhar de uma forma diferenciada, porque ele sabe que o meu rim funciona diferente, né? Que eu posso ter anemia falciforme. Então, o quê? Mazelas que nós temos, entende, ancestrais. Então, o profissional precisa conhecer isso. E é em cima disso, entende, que eu fortaleço o meu trabalho. Eu conhecer, que eu sendo negra, eu tenho obrigação, como eu conheço meu corpo, eu estou sempre na busca com as ervas, que é uma outra coisa que a gente não conversou, poderíamos voltar para conversar, nas ervas, né? Como é que eu tomo meu banho, como é que eu faço um chá, como é que eu esfrego um guento, né? Que é diferente de eu ir lá e comprar na farmácia um remédio que eu tomo para o estômago e vai acabar com o meu rim, né? Então, isso tudo é muito fundamental. Então, para mim, sabe, a nossa conversa aqui não tem preço, não tem o preço para poder dizer assim, ai, gente, que maravilha, entende? Vale X. Não tem, não tem. Você está entendendo? Só Exu que pode saber da minha felicidade, da minha alegria, entende? De ter podido falar tudo que você me solicitou e que eu abri meu coração enquanto uma profissional negra, consciente, desculpe a modéstia, uma boa profissional. Estou tentando jogar no mercado, né, e ampliar que outros venham para a arte-terapia, que venham mais profissionais negros para dentro da arte-terapia, porque ela é um caminho para nós. Né? Essa encruzilhada que a gente vive, né, tentando passar pelo racismo, a arte-terapia poderá nos ajudar muito. Então, eu só tenho que agradecer a minha bênção a você, a minha bênção aos mais velhos, a minha bênção aos mais novos. Exu, estou diante aqui da minha jabuticabeira, e tem muito obrigada, porque a jabuticabeira é dele, né? Por isso ela está aqui bem perto de mim. Muito, muito, muito obrigada. E a todos os meus amigos que estão assistir o programa, ao povo da arte-terapia, sabe? O meu axé, salve, 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 salve. Obrigada. Eu que agradeço, muito axé para você. Tudo de melhor para você sempre. Vamos voltar para falar, sim, sobre as ervas. Já fica pré-marcado. Já é um para você voltar. Então, vai ter a parte 2. E em fevereiro eu estarei aqui, se Deus quiser. Volta em fevereiro, pode contar que a gente está aí em fevereiro no aniversário. Com certeza. Faço questão. E já tem a parte 2, que vão ser as ervas, e ainda mais dito hoje, que é dia da nossa ancestralidade
Isso, pois muito obrigado, Adélia. Muito obrigada a obrigado vocês. todas, Muito obrigada, muito todos. obrigada, muito obrigada a todos. Obrigada ao dia, obrigada à noite, obrigada à tarde. Muito obrigado mesmo. E vamos, continue acompanhando o canal e vamos ter mais coisas interessantes, mais coisas legais e mais coisas ancestrais, como essa conversa que nós tivemos hoje. Então, até a próxima, pessoal. Até a próxima. Axé e Otep. Axé para nós.